O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou o mundo, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, celebramos hoje, dia 14 de setembro, a festa da exaltação da Santa Cruz. Esta festa tem origem no final do século III, início do século IV da era cristã, quando o imperador romano construiu duas igrejas, uma no lugar onde Cristo foi crucificado, no Calvário, e outra no lugar onde Cristo foi sepultado. Dia após aquelas igrejas serem dedicadas, serem inauguradas, os restos da cruz do Senhor foram expostos para a veneração do povo. Por isso, a partir daí, a igreja exalta a Santa Cruz, o madeiro pelo qual nos chegou a salvação. Na Sexta-feira Santa, uma das partes da ação litúrgica que nós celebramos é quando a cruz é introduzida velada na igreja e é por 3 vezes o diácono, ou na ausência dele, o sacerdote diz: eis o meio da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E nós respondemos: vinde e adoremos. A salvação pendeu do leito da cruz. Mas por que a cruz? Por que algo que era símbolo de derrota, de sofrimento? Na derrota da cruz, no escândalo da cruz, no absurdo da cruz, Deus se revela à humanidade. Na derrota da cruz, no absurdo e no escândalo da cruz, a igreja proclama a vitória da vida sobre a morte. Na cruz do Senhor, meus irmãos e irmãs, está pregado o meu e o seu coração com os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as adversidades que enfrentamos ao longo da nossa vida, para que ao olharmos para a cruz do Senhor, nós nos recordemos de que não há prova maior do que aquela que Ele deu por nós. Mas, Padre, Deus não podia salvar a humanidade de um outro modo? Por que esse modo tão violento? Por que esse modo tão trágico? Por que a cruz que era a condenação dos ladrões, dos malfeitores, a cruz que era o maior escândalo de todo o Império Romano? Deus nos salvou pela cruz para nos mostrar 2 coisas. A primeira, aonde o pecado nos levou,
E aonde o pecado nos leva? À morte. Se insistimos no pecado, nós morremos. Se insistimos no erro, nós morremos. Se vivemos uma vida distante da presença de Deus, nós vamos perecer. E o segundo porquê da cruz está no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Deus mandou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar aqueles que nele creem. E esta salvação veio pela cruz para nos mostrar até onde o amor de Deus está disposto a ir por cada um de nós. E este amor é infinito, que ele se entrega, ele se doa, ele se torna um nada, ele se torna um nada no alto da cruz para nos mostrar a maior prova de amor. Assim, irmãos e irmãs, todas as vezes que nós contemplamos o mistério da cruz, todas as vezes que contemplamos o mistério da nossa salvação, entendemos o que ouvimos na primeira leitura. O povo estava indo para a terra prometida, Deus havia libertado o povo da escravidão do Egito. No entanto, na caminhada do deserto, diz o texto que ouvimos de Números, que o povo se impacientou-se, perdeu a paciência com Deus e começou a reclamar, começou a murmurar. Parece que essa caminhada não tem fim, parece que a nossa vida não tem sentido, parece que nós estamos andando e não chegamos a lugar algum. Quantas vezes, irmãos e irmãs, esta é a minha, esta é a sua, esta é a nossa queixa. Parece que minha vida não tem sentido. Por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia? Por que tantos problemas? Por que as coisas não são mais tranquilas? Por que as coisas não se resolvem de modo mais fácil? E aí nós nos lamuriamos, nós nos queixamos, nós perdemos até mesmo, muitas vezes, a fé, chegando a questionar Deus dos porquês e os paraquês. É daquele modo que o povo que estava caminhando no deserto estava se comportando. E aí Deus, na teologia do Antigo Testamento, vai lá e castiga aquele povo, mandando serpentes venenosas. O povo se arrepende, pede a Moisés que interceda a Deus por eles. E Deus fala então para Moisés construir uma serpente de bronze, e todo aquele que fosse picado por uma serpente e olhasse para aquela serpente de bronze seria curado. Isto, meus irmãos e irmãs, esta imagem do Antigo Testamento já é uma prefiguração da cruz de Cristo. Por isso ouvimos no Evangelho: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto. Porque Moisés construiu, edificou aquela serpente para o povo não morrer, para o povo não perecer, para o povo não se perder no caminho. Por que é que Deus foi levantado na cruz? Para nós não morrermos, para encontrarmos nele a nossa salvação, para encontrarmos nele o sentido da nossa vida. É, portanto, irmãos e irmãs, na derrota, no escândalo da cruz, que Deus revela a sua grandeza. Ele que, como ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, não usurpou, não chamou para si a condição de ser Deus, mas se fez homem, se fez o pior, o mais baixo de todos os homens, se fez escravo, para que, se fazendo escravo e humilhando-se até a morte, ele nos resgatasse. Irmãos e irmãs, é a partir da humilhação de Cristo, é a partir da morte de Cristo que nós somos resgatados.
que nós somos levantados do chão, quantas e quantas vezes na vida cairmos. Por isso, a cruz não é para nós sinônimo de derrota ou de fracasso. A cruz para nós é sinal de salvação, de vitória. É o trono no qual Deus dá para nós a nossa condição de seus filhos e suas filhas. A cruz é a certeza de que vale a pena viver a fé. A cruz é a certeza de que vale a pena viver uma vida em Deus, porque não obstante os nossos pecados, não obstante as nossas misérias, não obstante os nossos fracassos, há um Deus que nos salva, há um Deus que nos resgata, há um Deus que não nos deixa caminhar cabisbaixos, há um Deus que não nos deixa caminhar curvados, sob o peso do pecado ou do desânimo. Há um Deus que nos salvou para viver eternamente. Portanto, o Filho do Homem foi levantado na cruz para que diante dele a nossa vida tivesse sentido. O Filho do Homem foi levantado na cruz para que por sua morte nós tivéssemos a vida eterna e essa nossa vida se tornasse passageira para um dia nos encontrarmos com Deus. Celebrar a festa da Santa Cruz é celebrar a nossa salvação, é celebrar que somos povo escolhido, que somos povo tomados pela mão pelo próprio Deus, que pregou os nossos pecados no madeiro da cruz. Meu irmão, minha irmã, o meu, o seu, os nossos sofrimentos, a nossa vida, os nossos pecados estão pregados na cruz. Façamos, portanto, por merecer esta nossa vida vivida na fé, para chegarmos um dia à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus